Jeremias capítulo de número 59, versículo de número 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos e a todas, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional da AD Holinés é Deus nos ouve. Conta-se a história aqui nesse texto de um jovem chamado Charles. Quem era Charles? Charles era um artista, um ator, uma pessoa da arte marcial, e ele conta a história que no 100º aniversário da sua mãe, quando a sua mãe completou 100 anos, ele deu um discurso. E no seu discurso ele falou que sempre, toda a sua vida, foi acompanhado com a oração da sua mamãe. E ele disse que a mamãe, agora com 100 anos, o aniversário de 100 anos, ele começa a dizer por que ela tinha orado, quais as situações que ela tinha orado. E ele começa a contar a história da sua mamãe. A sua mamãe, com 100 anos, tinha 3 filhos, tinha criado os 3 filhos sozinho, tinha tido já 2 casamentos, os maridos haviam morrido, havia visto um filho morrer, alguns netos morrer e muitas situações difíceis que aconteciam na família, mas ela sempre estava orando, principalmente pelo Charles, para que Deus tivesse um encontro real com ele e salvasse. E ele conta que a pessoa que ele que se tornou hoje, se dá pelas orações da sua mamãe, pelo tanto que a sua mãe orava por ele. Quando a minha mãe morreu, há quase 8 anos atrás, eu cheguei em casa muito triste. Eu falei para minha esposa, olha, agora chegou o momento que eu tenho que orar. Por quê? Porque uma das pessoas que mais orava por mim acabou de ir embora. Já não tenho mais a cobertura da oração da minha mãe. Hoje, há uma outra pessoa que tem orado por mim, minha esposa. Ela sempre está fazendo menção de mim. Há muita gente que sempre ora por nós. Um dia eu fui surpreendido com a ligação de um amigo meu, a gente batendo um papo rapidinho, ele numa ligação, e ele disse para mim, Eliésio, eu sempre orei por você. Sempre quando eu lembro do teu nome, eu oro por você. E quase sempre eu estou lembrando e orando por você. Eu fiquei tão feliz, irmãos, em saber que há muitas pessoas que oram por nós. E a Bíblia Sagrada diz que a oração é poderosa, ela pode muito em seus efeitos. Diz que uma certa rainha, eu acredito que a rainha da Inglaterra, ela chegou a proclamar e dizer que ela tem mais medo de um crente com os joelhos dobrados orando do que todos os canhões dos Estados Unidos apontados em direção à sua nação, mostrando que a oração realmente ela é valorosa. Irmãos, pela oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí a minha pergunta, você já orou hoje? Pelo que você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? Tem pedido direção a Deus? Há alguma oração que você tem feito e ainda não teve a resposta? Eu quero lhe dizer, Deus tem 3 maneiras de nos responder. Ele responde com o sim, ele responde com o não, e ele responde também com espere um pouco. Agora chegamos no livro de Juízes. Livro de Juízes são aí uns 19, 18 capítulos, e nós vamos aprender muito também no livro de Juízes. Livro de Juízes, irmãos, capítulo de número 1, conta aí que Josué havia morrido. Josué morreu, e o povo de Israel agora começa a orar ao Senhor e pede ao Senhor uma direção. Senhor, nós vamos guerrear contra os cananeus. Quem vai subir da nossa tribo? Quem é que sobe primeiro? E Deus orienta eles e diz, manda Judá subir. Judá subiu e guerreou contra os cananeus e venceu os cananeus. E a Bíblia diz que foi uma bênção dos céus. E nessa subida para os cananeus, eles pegam lá um rei chamado Adonisedeque. E Adonisedeque, quando eles pegam esse rei, eles cortam os polegares, os dedos das mãos, corta todos os dedos. Aí este rei, ele é levado cativo, para o povo de Israel, e quando chega lá ele disse, olha, eu cortei os dedos, eu cortei os dedos de 70 reis, olha só,
70 reis eu havia cortado os dedos dele, os tendões, mas hoje Deus me fez o mesmo. Eita coisa, né? Há muitas pessoas que faz coisa e não pensa na justiça divina e que a cobrança vai vir, tá? Lembra que eu falei lá atrás que o problema do povo de Israel não expulsar todos os cananeus, cananitas, os heteus, heveus, ia trazer problema? E a Bíblia diz aí no capítulo de número 1, encerrando, diz que a tribo de Dan, olha só, foi forçada a morar nas montanhas porque os cananeus impediram deles descerem. Olha aí as coisas se complicando. Aí chega no capítulo número 2. No capítulo número 2, olha só, irmão, que coisa tremenda. Um anjo do Senhor veio até no meio deles e falou para eles: olha, Deus deu para vocês todas as terras. Era para vocês expulsar todas essas nações e vocês não expulsaram. Uma vez que vocês não expulsaram, vocês quebraram a aliança que Deus havia feito com vocês. E além de não ter expulsado, ainda fizeram aliança com esse povo. E Deus havia falado para vocês não fazer aliança com esse povo, e vocês fizeram. Então, uma vez que vocês fizeram aliança com eles, vocês quebraram a aliança com Deus. É aquele texto que diz lá também, né? Aquele que, 1 João, né? Aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Deus e o mundo não andam de mão dada, não, sabe? Porque tem crente aí que pensa que Deus e o diabo são amigos e andam de mão dada, tá? Tá na igreja, mas namorando o mundo. Tá na fé, mas namorando o pecado. Aí o anjo continua dizendo assim: olha, então Deus não vai expulsar essas nações. Deus vai deixar essas nações para vocês mesmos expulsarem. Olha só. E outra, elas vão servir para vocês como laço. E os deuses dela vai servir para vocês como tentação. Então vença, tá? Aí continua ainda no capítulo número 2, diz que agora o povo que saíram do Egito morreram, aqueles velhão morreram, a velha guarda foram embora, e ficaram alguns, agora surgiram jovens novos, que não conheciam o Senhor. Estreitou. Não conhecia o Senhor, não sabia o que o Senhor tinha feito lá ao povo de Israel, não sabia de nada, então começaram aí a amar, né, a ver o mundo aí atraente. A Bíblia diz que pouco tempo depois, esses que não conheciam o Senhor fizeram amizade com os cananeus. Eita amizade! E começaram a namorar com as filhas dos cananeus, os cananeus namorando com ele. Aí tem um adágio aí mundano que é bom pra gente entender. Diz que quem junta com pouco, farelo come. Quem junta-se com pouco, farelo come. Anda com uma pessoa ruim e você vai ser mais ruim do que ele. Anda com uma pessoa pecadora e você vai ser tal qual ele. Tá, irmãos? Tá? É assim. Ah, mas Jesus andava com os pecadores e ele não se tornou pecador. É verdade. Quer se comparar a Jesus, né? Tu é Genésio, tu não é Jesus. Tá, irmão? Então vigie. Vigie. Há pessoas que dizem assim: olha, irmão, eu vou ganhar essa moça para Jesus e a carcaça para mim. Eu vou ganhar esse moço para Jesus e a carcaça para mim. Depois ele vem para a igreja. Depois vem não, viu? Vem não. O mundo tem muita coisa atrativa que chama nós, que chama os jovens, e depois que está lá para voltar, não volta não. Capítulo número 3 diz que Deus agora não vai expulsar mais as nações de perto deles e vai deixar eles mesmos expulsar. E Deus tem um propósito. Qual era o propósito de Deus? Era de que esses jovens novos da tribo de Israel, de todas as tribos, começassem agora a lutar para eles aprenderem a arte da guerra. E a Bíblia diz que Deus agora tinha lá ao redor deles 5 nações. Tinha os heteus, os heveus, os jebuseus, os ferezeus e os amorreus. Então Deus, ao invés de expulsar, ia deixar eles lutar contra essas nações. Mas, irmão, aí a Bíblia diz que depois que Josué morreu, a nação de Israel, irmão, foi de água abaixo. Casaram-se com aquele povo lá, povo estranho, e ficaram escravos aí durante 8 anos. 8 longos anos. Mas eles clamaram a Deus, eles oraram, e Deus ouviu, Deus ouve. E a Bíblia diz que Deus ouviu eles clamando.
Aí Deus levanta um homem chamado Antoniel. Aí Antoniel vai lá, pega a espada, pega o povo e parte para cima, luta e ganha e dá vitória ao povo de Israel. Depois que ele ganha essa luta, a Bíblia diz que a terra sossegou e o povo tiveram paz durante 40 anos. Mas voltaram a pecar e a Bíblia diz que um rei chamado Eglon sitiou esse povo e eles se tornaram escravos dele durante 18 anos. Até o momento que Eude levanta-se, faz uma espada de 45 centímetros, vai até o rei Eglon pagar os tributos e quando chega lá diz: Eglon, eu tenho uma palavra da parte de Deus para dar a você. Eita, Eglon! E a Bíblia diz que Eglon diz: hein, vem aqui, mandou os soldados sair. Aí ele ficou lá só com Eglon. Ele pega a mão, põe por baixo da coxa, puxa a espada de 45 centímetros e no Eglon. Mata Eglon, deixa Eglon trancado lá dentro do banheiro, fecha a porta, pula e vai embora. E a Bíblia diz que ele chama o povo de Israel: vamos lá, vamos para a guerra, vamos lá. O rei agora já está morto. E a Bíblia diz que eles foram matar mais de 10 mil homens. E com isso, Deus deu mais uma vez vitória ao povo de Israel durante 80 anos. Mas o povo não aprendeu. Pastor Elias, o povo não aprendeu. Aí voltaram a pecar de novo. Aí a Bíblia diz que Deus escravizou eles de novo. Mas aí levanta um homem chamado Sangar. E a Bíblia diz que Sangar, olha, é um nome que a gente nem ouve, né? Sangar, ele pega a mão, um espeto de cutucar boi, e com aquele espeto ele mata 500 ou 600 homens do exército aí dos filisteus. Tudo homem forte, tá? Mas Deus era com ele, Deus matou. Deus era com Antoniel, Deus também era com Eude. O nosso Deus é conosco. Aí a Bíblia diz agora, finalizando aí no livro de Lucas, o Evangelho, Lucas capítulo número 4, a Bíblia diz que após Jesus ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, ele agora vem e vai ao deserto. E lá no deserto ele é tentado por Satanás. Há algumas tentações, né? Há algumas tentações, você pode ler, eu acredito que é muito conhecido as tentações. Se tu és o Filho de Deus, faz com que esse pão se transforme, essa pedra se transforme em pão. E a Bíblia diz que após as 3 tentações que Jesus passa por Satanás, a Bíblia diz que Satanás se ausenta por algum tempo. O Satanás, ele é oportunista, ele sempre busca oportunidade. Por isso o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz: não dê oportunidade ao diabo, não dê lugar ao diabo, não dê brecha ao diabo. Né? Não abra a porta para o diabo, tranque a porta na cara dele. Um dia eu fiz esse ato profético na igreja. Eu falei para os irmãos: quando você chegar em casa, você vai trancar a porta na cara do diabo. Quando você chegar, faça esse ato profético dentro da tua casa. Abre a porta e diz: Satanás, vem aqui, sai da minha casa em nome de Jesus, e eu vou bater a porta na tua cara. Bate a porta em um ato profético, né? Então não deixe brecha ao diabo. Aí Jesus vence aí. Em seguida a Bíblia diz que Jesus vai lá na sinagoga, e quando chega na sinagoga dá uma oportunidade para ele, ele vai ler o livro do profeta Isaías, e quando ele termina de ler o profeta Isaías, ele disse: hoje cumpriu-se essa palavra. Que palavra era? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a pregar para os cativos, a curar os cegos, e a palavra hoje se cumpriu. Aí a Bíblia diz que todos estavam de olhos fitos nele, e ele começou a pregar. Olha, em Jerusalém, na época do profeta Elias, tinha muitas viúvas, mas ele não foi para nenhuma viúva de Israel. Eita! Aí o povo, ele foi para uma viúva lá de Sidom, de Tiro. Na época do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas nenhum dos leprosos de Israel foram curados, mas somente Naamã. E este não vem pregar na nossa igreja, já prega logo uma doutrina. Ah, não. Aí vem falar contra nós, dizendo que Deus está contra nós. Quando é que ele vai chegar? Quando Jesus termina seus irmãos, ele diz que leva para meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar.
pois já está velho, Termina aqui. está de Grande abraço a cabeça todos. branca.